Olá, pessoal. Bom dia. Muito bom dia para vocês todos aí. Mais um dia no país da picanha e da cervejinha. Vamos aí com a fala do seu Lula, né? Que diz que nomeou uma mulher bonita para fazer as relações aí, né? No Congresso. Deixa aí. Porque uma coisa, companheiros, que eu quero mudar, estabelecer a relação com vocês, por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra de Relações Institucionais, é que eu não quero mais ter distância entre vocês. Isso aí, contratou uma mulher bonita. É o cafetão. Contratando uma cafetina para ser a intermediadora dele aí. Em relação com o Congresso. É isso aí, pessoal. Vamos aí comentar sobre esse assunto. Mas antes, vamos falar aí sobre o corte, né, no Bolsa Família. O governo pede corte de 7,7 bi no Bolsa Família no orçamento de 2025. É isso mesmo, pessoal. Vocês que ouviram. O governo do seu Lula, que se diz o pai dos pobres, vai cortar o Bolsa Família. Isso mesmo. Quem diria, hein? Pai dos pobres vai cortar do pobre. Isso mesmo. E você continua aí fazendo L e votando nesse larápio. Isso mesmo. O governo pede corte de 7,7 bi no Bolsa Família no orçamento de 2025. E sabe para que esse corte? Sabe para quê? Para isso aqui, ó. O governo Lula altera o orçamento para destinar 750 milhões ao MST. Destinar dinheiro para esse bando de vagabundo que não sabe plantar um pé de feijão, um pé de arroz, só sabe invadir terra dos outros, terras conquistadas com muito suor, com batalha. Então, vai destinar para esse tipo de gente aí, ó, aliado do Lula. Veja só a matéria aqui, ó. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Larápio, enviou um ofício nesta quarta-feira ao Congresso Nacional pedindo uma mudanças no PLOA, que é o Projeto de Lei Orçamentária Anual. Dentre elas, né, essas mudanças, né, pede um corte de 7,7 bilhões no Bolsa Família. O texto foi assinado pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Meus amigos, é a Tebet, essa pilantra dessa Tebet. Falou mal do Lula durante as eleições, mas depois foi apoiar ele, né, em troca de um cargo. Mulher não presta também, não. Fala aqui, ó, não tem caráter definitivo, é apenas uma sugestão ao Congresso, que pode aceitar os termos ou não. Segundo o relator do orçamento, senador Ângelo Coronel, o corte será feito para ajustar desvios do programa. É uma medida, fala ele aqui, ó, até impopular, mas eu acho que é necessário para acabar com as fraudes, que por acaso existem, declarou o jornalista, depois de uma reunião com o ministro da SRI. Sim, devemos acabar com a fraude no Bolsa Família, sim. Só que destinar esse dinheiro para outros aliados, né, para apoiar o governo, aí eu acho errado. Tem que pegar esse dinheiro da fraude, desse desvio aí, né, que está tendo, e aplicar em investimentos no país. Não é para poder ajudar aliado político do seu Lula, não. Fala a matéria aqui, ó. O governo do presidente Lula, né, enviou ao Congresso Nacional um pedido para alterar esse projeto do orçamento de 2025 para incluir gastos com aliados políticos, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, e projetos do Centrão. Fala aqui a reportagem. Aqui, ó. Fala aqui, ó. Corte no orçamento para acomodar o MST e outros aliados. O programa Pé de Meia, que repassa valores a estudantes, ficou fora do remanejamento. Além disso, o ofício prevê o corte de 7 bilhões para o Bolsa Família. Esse corte viria principalmente na redução de beneficiários ocasionada pela revisão de critérios, pela eliminação de fraudes. Infelizmente, tem muita gente recebendo Bolsa Família sem ter o direito de receber, né? Então, o governo está certo de cortar, né, esses Bolsa Famílias que estão sendo pagos aí indevidamente para quem não deveria ter o direito. Acontece que a questão não é essa, a questão é que estão pegando esse dinheiro, né, que deveria ter sido cortado mesmo, por pessoas que estão recebendo indevidamente, e investir em melhor educação para o Brasil, em segurança. Só que eles vão investir aonde? Vão investir no MST, que é um bando de parasita, um bando de corrupto, que vive às custas do governo, vive às custas de invadir terra, propriedade alheia dos outros, que foi conquistada com muito suor. Então, é isso aqui. Ó. Outros cortes serão feitos no fundo destinado ao financiamento do programa Minha Casa Minha Vida, voltado para a população de baixa renda. Tá vendo? Ó?
outros cortes vão ser feitos, inclusive no programa Minha Casa Minha Vida. Meus amigos, além do Lula cortar o Bolsa Família, que seria um dinheiro aí para a pessoa se alimentar, né? Acabar com a miséria, vai cortar a casa do pobre. Pobre agora não pode mais comprar seu apartamentozinho, mais não. O próprio governo do PT, o próprio Lula, que se diz o pai dos pobres, está cortando do pobre. E você aí fazendo L, seu pobre besta, babaca. Continua votando nesse PT, nesse corrupto, nesse Lula, nesse larápio, esse vagabundo. Continua votando. Você vai ver a pica que vai entrar. A Anha não entrou não, mas a pica está entrando. Entendeu? Então continua fazendo L. Mais uma notícia aqui, ó. O Lula, o babaca do Lula, né, falando mentira, né, como o pai da mentira que é, lança um novo consignado privado, batizado de crédito trabalhador. Entenda como vai funcionar. Esse crédito consignado aí que o seu Lula está lançando, né, através de medida provisória, né, na verdade é um programa do Lula para poder endividar o povo brasileiro. É isso mesmo. O governo perdeu a popularidade, o governo do seu Lula. Está só caindo a popularidade. Então, tem que adotar medidas populistas, né, para poder ver se aumenta a popularidade e angaria votos para a próxima eleição. Porque esse governo do Lula só pensa em reeleição, né? Faz 2 anos de governo merda e os últimos 2 anos fica pensando em reeleger e fazer medidas populistas, como lançar um crédito consignado para o trabalhador, né? Crédito trabalhador, isso dá um nome bonito, né? Crédito trabalhador. Mas na verdade é a pica entrando no rabo do trabalhador. É isso mesmo, pessoal. A pica entrando no rabo do trabalhador. Porque se você pega um empréstimo, você vai ter que pagá-lo, obviamente. Se vai pagar com juros. Vai te endividar. O governo Lula quer isso, quer endividar o pobre, quer deixar o pobre mais fudido ainda. E olha só aqui comentário, né, sobre esse crédito consignado aí feito pelo William Vac. Olha só o que ele fala. O objetivo do ladrão é endividar cada vez mais a população. Veja aí. Lula editou hoje medida provisória com a qual espera que bilhões sejam injetados na economia via crédito consignado para trabalhadores da iniciativa privada. A gente tem que ver assim, trata-se de um estímulo ao consumo, portanto. Mesmo na própria equipe econômica do governo, registra-se certo grau de preocupação com incentivos à demanda no momento em que a inflação morde o bolso e morde a popularidade do próprio governo. Ocorre que, na visão de Lula, a equipe econômica não entende nada de ganhar eleições. E Lula acha que só se ganha eleições com a expansão fiscal, gastança, para usar uma palavra mais popular. O presidente não concorda com a visão de que desequilíbrio das contas públicas, desequilíbrio causado por gastos sempre maiores que receitas, que esse desequilíbrio tenha algo a ver com inflação e, portanto, com juros. Pressionado por popularidade em baixa e com o foco muito dirigido apenas para ganhar as próximas eleições, ele só vê um caminho pela frente. É o de encontrar programas que facilitem o consumo das famílias. Não tem sido fácil por 2 motivos principais. O primeiro, para essas dificuldades, é a armadilha fiscal criada pelo próprio Lula. Ele criou para si mesmo essa armadilha. Quanto mais ele esbraveja dentro dela, maior é a desconfiança dos agentes econômicos. O segundo motivo de dificuldades vem da natureza da situação política. O Congresso fareja que Lula embarcou numa aposta de alto risco. A aposta de um governo minoritário, sem ideias novas ou grandes planos, para buscar, custe o que custar, a popularidade perdida. O custo já está sendo bem alto. Custo político e para a economia também. É isso mesmo. O governo do seu Lula quer endividar a população, quer endividar o trabalhador, né? Criando nomes bonitos aí, né? Falando aí, lançando o programa Crédito do Trabalhador. Na verdade, é a pica no rabo do trabalhador que está entrando. É isso mesmo, o governo do seu Lula que não reconhece a palavra cortar gastos e só aumentar gastos. O governo Lula faz é o seguinte, ele quebra suas pernas e te empresta muleta. Cobra juros para emprestar essa muleta. É o governo do morde e assopra. Isso mesmo, pessoal. O governo que não corta gastos, fica criando impostos para você pagar, e você, besta, querendo pegar um empréstimo para poder se endividar e ferrar mais com a sua vida ainda. É isso mesmo, é o governo do seu Lula, que é todo mundo pobre. É o pai da pobreza, né? Que é todo mundo pobre. Vamos voltar aí ao assunto, né? Da mídia aí, que o seu Lula ontem nomeou aí a Gleisi Hoffmann. Não tem espaço para isso, Flávia. Não. Nomeou a Gleisi Hoffmann como aí a ministra, né, das Relações, né? Intermediar aí no Congresso. E ele nomeou
a Gleisi Hoffmann falando que, né, nomeou a ministra por ser ela bonita. Então, aqui, ó, a gente vê na fala dos esquerdistas da Globo aí, ó, Dani News informa. Lula disse que colocou uma mulher bonita como ministra para favorecer a articulação política do governo. Os próprios petistas aí, né, os próprios esquerdistas da Globo ficaram pasmos com esse comentário do senhor Lula, esse comentário infeliz. E essa merda que tem jogado no ventilador aí do povo. Veja só o comentário aqui, ó. Lula disse que colocou uma mulher bonita como ministra. Ou seja, seria o cafetão comandando a cafetina no governo. Veja aí. Daniela Lima surtou, né, com essa fala do seu Lula. Veja o que os esquerdistas falaram. Não tem. É realmente lamentável, gente. Vou retirar a estrelinha que acabei de colocar. No bloco anterior. No bloco anterior, porque vai pro cantinho do pensamento. O presidente da República, com todo respeito. Veja, se ele quer caracterizar essa mudança na articulação política a partir do papel de Gleisi, ele podia dizer: escalei a presidente do PT, claro, que fez do partido eleger as duas maiores bancadas, a segunda, né, por 2 eleições seguidas, a segunda maior bancada na Câmara dos Deputados. Então, uma imensa experiência em articulação política, em diálogo com lideranças. Tem vários atributos. É uma grande defensora do governo, já passou pela Casa Civil. Você tem N atributos profissionais, claro, a serem destacados. São os únicos que importam. E não um corpo. E tem uma leitura muito imprópria, que botei uma mulher bonita. Quer dizer, é um corpo à disposição de 2 homens. A serviço do Congresso. Não é nem razoável, nem como piada. Não é engraçado, não é eficiente, é de mau gosto, deprecia, né, uma mulher que acabou, tem 3 dias que ela se tornou ministra. E deixa eu te falar... E vai ouvir, vai ser perseguida por essa piada dita pelo chefe. Isso mesmo, pessoal. Imagine não se tem fosse... espaço para isso, Flávia. Não tem. Então, imagine se fosse o Bolsonaro falando isso, meus amigos. Seria o fascista, né? O machão, o que odeia as mulheres, né? Imagina se fosse o Bolsonaro falando isso que o seu Lula falou. Meu Deus do céu, o mundo ia cair na cabeça dele. O seu Lula, pelo que a gente vê, né, faz tudo ao contrário que fala. E veja só esse comentário aqui também, ó. Coppola, analista, falando das falas do seu Lula aqui, ó. Um comentário um pouco extenso, vou adiantar aqui um pouco, acelerar para vocês verem. Olha aí. Olha, Basília, o Lula não precisa só ajustar o seu discurso sobre as mulheres, ele precisa renovar todo o seu pensamento. O Novo Testamento nos ensina aqui em Mateus 12:34 que a boca fala do que o coração está cheio. Então vamos fazer uma recapitulação para ver o que está transbordando da alma do senhor Lula da Silva em relação às mulheres desde que ele tomou posse. Começando aqui pela estereotipação de mulheres pretas. Quando Lula soube que não haveria canto, não haveria música em um evento, ele disse: então, essa menina, ela vai batucar alguma coisa, porque uma afrodescendente assim gosta de um batuque e gosta de um tambor. Fecha. Aí, viu, né? Viu a fala do seu Lula. Imagina o Bolsonaro falando isso. Que uma afrodescendente gosta mesmo de batuque e de tambor. Referindo-se aqui todos os negros, né, que gostam de samba, batuque. Olha as falas racistas desse Lula ladrão, desse vagabundo, desse pai da mentira. Aspas. Mudando o tópico, qual será a visão do Lula, por exemplo, sobre maternidade? Junho de 2024. Ó, aquela moça que veio aqui com 3 crianças. Eu falei pra ela: minha filha, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de ter filho. Só um parênteses aqui. O Lula da Silva tem 17 irmãos, 7 sendo do mesmo pai e da mesma mãe. Então, que bom pra ele, né, que a mãe dele não deu bola pra esse tipo de conselho. Mas vamos aqui pro próximo item da lista: violência doméstica. Julho de 2024. Aspas de novo pro Lula. Eu fiquei sabendo que tem pesquisa que mostra que depois de jogo de futebol aumenta a violência contra a mulher. Inacreditável. Mas se o cara é corintiano como eu, tudo bem. Fecha aspas. Viu, né, que esse comentário mais idiota quando esse Lula abre a boca pra falar mentira. O cara é o pai da mentira e o pai da hipocrisia. Olha, segundo uma pesquisa do Fórum de Segurança Pública, mais de 12 milhões de brasileiras foram vítimas de violência doméstica no ano passado. E o Lula acha que isso é motivo de piada. Outro tópico importante aqui: a valorização da mulher no casamento. Em janeiro de 2025, o Lula disse o seguinte: eu sou um amante da democracia, porque na maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante que pelas mulheres. Eu sou um amante da democracia porque eu conheço o valor dela.
Gente, o Lula disse isso publicamente na presença da senhora Janja, ou seja, ele constrangeu a primeira-dama ao revelar aí num ato falho que valoriza mais as suas amantes do que as suas esposas. É isso aí, né? Lula valorizando mais as amantes do que as esposas, ou seja, a Janja é uma corna, né? Corna sumida. E agora, finalmente, a gente chega à fala de Lula sobre a Gleisi Hoffmann, que demonstra, né, o que o petista pensa sobre a mulher no ambiente de trabalho. Aspas. Acho muito importante trazer aqui o presidente da Câmara e do Senado, porque uma coisa que eu quero mudar é estabelecer uma relação com vocês. Por isso, eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra das Relações Institucionais. Olha, eu vi muita gente criticar essa fala pelos motivos errados. Então, de uma vez por todas, pessoal, a beleza está nos olhos de quem vê. O problema aqui é objetificar a mulher no seu ambiente profissional, reduzindo a sua competência, a sua aparência física e insinuando que ela será uma isca para atrair os homens do Congresso. Então, eu acho injusto julgar o caráter de um homem pelas palavras dos seus adversários, mas é muito legítimo medir um homem pelas suas próprias palavras e o Lula parece cada vez menor. É isso aí. O Lula, né, cada vez mais abrindo a boca e falando besteira. Imagina você se isso fosse com o Bolsonaro. O que seria, né? Estariam os esquerdistas tudo falando aí que é o fascista, que é o machão, que é o machão, né? Então, vocês verem isso. O governo do pai da mentira, né? Nomeou uma mulher, não em detrimento da competência dela, mas em detrimento dos atributos físicos, que nem tão bonita ela é assim, não. Na minha opinião, nem tão bonita assim. É uma mediana, uma mulher mediana, mais bonita que a Marina Silva, que é a tartaruga sem casca, ela é. Né? Mas é isso aí, pessoal. As notícias de hoje foram essas. Se vocês gostaram, curte, compartilhe aqui. Inscreva-se no nosso canal para curtir nossas reportagens. Entendeu? Curte, compartilhe aqui. Comente o que vocês acharam das notícias aí, das falas infelizes do seu Lula, que só abre a boca para falar merda. O cara parece que tá demente. Um abraço, fique com Deus, até mais.